Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, programa Vem e Segue-me. Bom dia, caro ouvinte da nossa Rádio Católica de Osasco. Nós estamos iniciando o programa Vem Segue-me. Eu sou o Diácono Rodrigo, aqui da Diocese de Osasco, e hoje eu tenho a alegria de receber um leigo que tem aí uma missão tão importante, um chamado tão importante para o trabalho junto aos irmãos mais necessitados. Por isso, eu quero que ele se apresente para que possamos juntos conhecê-lo um pouco. Olá, Diácono Rodrigo, sua bênção. Quero agradecer a todos que nos acompanham agora nessa transmissão. E é uma alegria estar aqui e até um pouquinho de preocupação, né? A gente vai falar da população em situação de rua, um trabalho que gera assim uma demanda enorme, tanto por parte de leigos da diocese, em ter uma aproximação, uma atenção a esses irmãos tão necessitados. Então eu fico feliz pelo convite, tá? E espero que a gente possa estar dialogando, criando possibilidades para cada vez estar mais próximo desses irmãos em vulnerabilidade, esses irmãos que necessitam tanto desse olhar de misericórdia, né? Isso me lembra até a campanha da fraternidade desse ano, que fez a gente repensar e ficar até próximo desse assunto, né? Viu, sentiu compaixão e cuidou dele, né? Excelente. Mostra que a campanha da fraternidade não é algo isolado para a quaresma, mas é para todo o ano, né? Que alegria. Eu te convido desde o início desse programa, a compartilhar esse vídeo, a compartilhar no seu WhatsApp, no seu Facebook, para que outros católicos, outros irmãos possam conhecer essa missão tão bonita que o Horácio tem aqui em nossa diocese e também fazer parte desse time da misericórdia. Então, nosso WhatsApp 11 940 05 3900. Você pode mandar uma mensagem ou um áudio. Nós ficaremos muito felizes em receber a sua mensagem. E também pelas nossas redes sociais, Facebook, Rádio Católica de Osasco, e também pelo Instagram, @Rádio Católica de Osasco. Participe, compartilhe e assim nós vamos crescendo na evangelização. Vamos lá então, Horácio. Quando nós falamos da pastoral de rua, é a mesma coisa que pastoral de misericórdia? Boa pergunta, Diácono Rodrigo. Vamos lá. Hoje, para a gente entender a questão diocesana, a gente primeiro tem que pensar na questão territorial. A nossa diocese, ela está em 13 municípios. Por que 13? Ela pega a divisa de São Paulo e vai até Araçariguama, se eu não me engano, né? O último município. Piedade. Exatamente. São 12 municípios, 13 municípios, né? E a pastoral do povo da rua, a pastoral de rua, ela surge geralmente desse ar de misericórdia. Hoje a gente tem mapeado em nossa diocese aproximadamente 20 grupos, né? Sendo que 10 deles estão ativos aqui no município de Osasco, talvez por ser onde está a catedral, né? A própria cúria. Então, e cada um surge com o seu nome, sua denominação, né? Mas todas estão dentro do Estatuto da Pastoral do Povo da Rua. O trabalho em si, ele surge de muita misericórdia. Então, hoje tem até grupos que chamam ainda Pastoral da Misericórdia, né? Ou Pastoral da Caridade, né? Mas todos têm essa mística de ir ao encontro dos irmãos em vulnerabilidade. E quem são esses irmãos, né? Hoje a gente tem que falar de um grupo heterogêneo, né? Num tempo atrás, até um pouco antes de começar a live, eu falava com o Padre Tiago, né? De que a gente precisa muito de uma escuta ativa para entender as questões sociais. Então a gente não pode hoje dizer que esse público que nós atendemos, que esses irmãos que nós atendemos, é apenas uns irmãos com problemas de drogadição. Eu comentava com ele que a última ação que nós realizamos aqui no município de Osasco, para usar isso como exemplo, a gente viu muitas outras questões de vulnerabilidade.
Então tivemos aproximação com famílias. Tem muitas famílias que esperam a pastoral à noite e às vezes para pedir ajuda de um atendimento. Olha, Horácio, será que você consegue me ajudar com uma cesta básica? Eu, como estou mais próximo da região da catedral, eu tento dar encaminhamentos para o Centro São Francisco, que fica aqui dentro da catedral, porque um exemplo dessa família, ela vai passar aqui, ela vai pegar a cesta, vai pegar uma roupinha do bebê ou da criança que está precisando, e daqui a gente faz alguns encaminhamentos. Hoje tudo a gente tenta linkar muito com políticas públicas, porque a gente quer pensar numa solução para que essa família tenha sua autonomia. Então ela passando aqui, ela vai ser atendida, tanto na espiritualidade, ou até mesmo por confissão, ou o acompanhamento que ela tanto precisa no momento emergencial, que é o alimento, mas ela vai ter um encaminhamento, um exemplo para o portal do trabalhador, se tiver uma questão de desemprego, então a gente encaminha para o Integra, a gente vai dar um encaminhamento se tem um caso de família, a gente vai dar um encaminhamento para o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, ou se for uma pessoa realmente em situação de rua, para um CREAS, né? Que é o centro especializado. A gente tem uma demanda muito crescente agora aqui em Osasco, principalmente. A região de Carapicuíba também já me apontaram muito isso, de refugiados. Aqui em Osasco, principalmente, antes a demanda maior era haitianos, né? E agora a gente vê crescente venezuelanos. Então a gente hoje já vê uma necessidade de aproximação com os direitos humanos, ou até já tive que intermediar alguns casos junto à Caritas da Arquidiocese, para questão de documentação, o próprio Integra, o Osasco Integra, a questão de qualificação. Então muda muito do perfil, mas o foco, a mudança, o trabalho pastoral, a grande diferença é o amor. O amor faz toda a diferença na aproximação. Hoje o engraçado pode ir vários assistentes sociais, pessoas ligadas às prefeituras, o que for, eles não querem esse atendimento, mas quando chega a pastoral você vê a diferença, porque eles enxergam esse amor no voluntário, eles enxergam esse amor no agente de pastoral e a gente cria esse vínculo. É tão bonito esse vínculo, e quando a gente cria esse vínculo bem bacana assim com eles, eles também entendem o chamado, e quando a gente fala para eles, olha meu irmão, vamos sair da rua, muitos escutam e vêm, e pedem internação, pedem um encaminhamento para um albergue, e é a nossa maior alegria quando isso acontece, né? Horácio, perdão. O idealizador e a data de formação dessa paróquia. Quem sonhou com esse projeto e a partir de quando se iniciou? Olha, no meu caso pastoral, eu peguei esse trabalho em andamento, né? A paróquia que eu participo hoje, em conjunto com a catedral, a região lá que uma paróquia nova, que é a paróquia Bom Jesus Crucificado em Quitaúna, ela fazia um trabalho em conjunto e ainda faz com a paróquia Nossa Senhora da Conceição. Mas ele é um trabalho que surgiu há 25 anos atrás, junto com hoje o Dom Luiz, que está lá na Diocese de Pemba, mas é até difícil de ter esse registro de data, né? Hoje mesmo eu atuo muito na catedral, pela até aproximação e até por recursos, né, que são necessários. A gente tem uma parceria muito, muito grande com o Centro São Francisco aqui e dependemos muito das ações da catedral. Graças a Deus a gente tem o nosso vigário-geral, o Monsenhor, que ele é uma bênção e muitas vezes a gente precisa de mediar conflitos ou qualquer outra situação e ele nos dá esse ânimo, nos dá essa orientação. Até pela própria formação que ele tem em psicologia, né? Exatamente. Então isso foi muito importante. Mas hoje a pastoral do povo da rua, a pastoral da caridade, da misericórdia, a gente está muito próximo. Se a gente pegar esse tempo de pandemia, a gente conseguiu fazer um trabalho assim que eu posso dizer que foi o melhor trabalho de pastoral de conjunto que eu já vi na região da diocese. Nós conseguimos unir grupos dos cinco municípios
municípios, né? Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba, Osasco, fora a comunicação muito grande com o pessoal de Cotia, porque lá também tem uma demanda de população em situação de rua, com o pessoal da Toca de Assis, Querubim, outras paróquias de lá. Mas, enfim, nesse tempo de pandemia, os 2 primeiros meses que a gente via, as pessoas estavam famintas. Elas estavam com fome mesmo, né? Não tinha grupos indo à rua e estava todo o comércio fechado. Então, a gente chegou a produzir 1.000 refeições. Olha que legal. Por dia. Então, o final de semana era uma loucura. A gente ia para todos os municípios para ajudar esse pessoal que estava faminto. Quando eu comecei a fala, eu falei que muda muito a característica, né? A gente depende muito da escuta, mas a gente fugia até um pouco do nosso princípio, do nosso projeto, né? Que é ouvir, ver e agir, né? Então, hoje tem voltado o comércio, tá voltando um pouco à normalidade, a gente sabe que a pandemia ainda existe, mas aí a gente muda a nossa característica, porque a gente quer ouvir o irmão, né? A gente quer dialogar com o irmão, construir possibilidades, né? Porque também nem tudo que eu ofereço para esse irmão é o ideal para ele, né? Então eu tenho que partir dessa escuta, né? Excelente. Quando nós falamos então dessa pastoral do povo de rua, se trata de um trabalho paroquial ou um trabalho pessoal do senhor? Olha, o trabalho, eu não digo só paroquial, ele é diocesano, né? Excelente. Ele surge na paróquia e se não fosse em comunhão com a igreja, eu não faria. Poderia estar realizando esse trabalho com vários outros grupos, mas eu não faria. Volto a dizer que o diferencial é a alegria e o amor. Isso que a gente leva às ruas. Eu sinto que só isso tem com a igreja. Se eu fizesse isso avulso, não teria essa espiritualidade. E os irmãos não sentiriam essa presença. Algo muito importante, até gerou alguma repercussão. No tempo de pandemia, a gente começou a vender o pão aqui na catedral. E hoje, uma alegria, vou até partilhar isso com vocês, a gente chegou a 25 internações aqui em nossa catedral, encaminhamentos do Centro Social São Francisco. Pessoas que vieram nos procurar ou através do trabalho de aproximação. E o Pão de Santo Antônio teve um diferencial muito grande. Eu e a Elaine é conhecida na rua como Dona Elaine, né? É verdade. Pelos irmãos, a gente se aproximava e falava, esse é o Pão de Santo Antônio. Eles ficavam numa alegria enorme. Nossa, é a Igreja Católica, por favor, tem internação, leva a gente, nos ajuda. Então a gente vê o pessoal ligado pela fé, né? E eles também querendo participar dessa comunhão, não só com a Santa Igreja, mas com Deus, né? Excelente. E você que está aí nos acompanhando, divulgue, compartilhe, mande a sua mensagem através do nosso WhatsApp 11 940 05 3900, pode ser mensagem ou o áudio. Também pelo nosso Facebook, Rádio Católica de Osasco, e também pelo Instagram, Rádio Católica de Osasco. Horácio, para encerrarmos esse primeiro bloco de perguntas, quantos envolvidos tem hoje nessa pastoral? Na questão da preparação, da distribuição e da arrecadação? Pergunta interessante também. Hoje ficaria difícil eu falar um número, porque o projeto, a ação que surge na pastoral, ela não parte apenas de voluntários que vão ao encontro desse irmão. Ela parte da sua doação, às vezes de uma peça de roupa que chega na sua paróquia. E hoje muita gente me liga e fala, Horácio, eu quero doar para a sua paróquia, para a sua pastoral. Eu falo, não, doe para a paróquia mais perto de você, porque se houver a necessidade, eu mesmo tenho o costume de fazer isso, de ligar nas paróquias e falar, como é que está seu estoque de roupa? Você pode me arrumar uma peça de roupa? E sempre fui muito bem atendido, sempre tivemos as portas abertas. Isso também é a mesma coisa com alimento. Porque lembra que eu falei que a gente atende até famílias que estão na rua. E muitas vezes ela vem nos procurar e falando, Horácio, eu tô aqui pegando alimento porque eu não tenho o que comer. E a gente fala para ela, não, você vai ser acolhida, vem até a catedral, vai até tal paróquia. Quantas vezes a gente vê que é uma região mais próxima de uma outra paróquia, a gente faz até o encaminhamento aqui entre paróquias, né? Excelente. Veja, meu irmão, minha irmã que nos acompanha,
como é importante o conhecimento do que a igreja realiza. Não é simplesmente uma foto ou uma falácia, não. Quando nós divulgamos algo, quando nós mostramos algo, em primeiro lugar é para que outras pessoas possam também abraçar a missão que é de toda a igreja. Por isso, quando a igreja ela se coloca como essa que defende a vida, que promove a vida, é justamente porque ela acompanha e tem esse interesse pela vida na sua integralidade, o todo do ser humano. Veja que é um que se preocupa com a alimentação, outro que encaminha para o trabalho, outro que encaminha para uma ajuda psicológica. E algo que eu queria só te perguntar aqui, uma pergunta minha, pessoal. Quando vocês vão lá levar o alimento ou recebe alguém, vocês têm uma preocupação de falar de Deus para essas pessoas? Sim, até comentei agora há pouco sobre a pandemia. A pandemia nos trouxe uma característica de trabalhar muito e levar muitos alimentos porque o pessoal estava faminto. Hoje, alguns grupos que me consultam, me ligam, Horácio, como eu devo proceder? Eu digo ao contrário, leve menos alimento. E partilhe mais com o irmão, porque muitos pedem, hoje os 3 pedidos são alimento, água e oração. Então isso é importante, a oração é muito importante e eles costumam dizer onde tem muita concentração, eles chamam de maloca. E geralmente quando eles chegam, vê que é algum grupo católico ou religioso, eles já pedem a oração. Vamos orar primeiro, né? Então já foi isso infundido no coração deles. Excelente. Nós vamos com uma música e daqui a pouco nós voltamos com o nosso programa Vem e Segue-me. Nós estamos de volta com o programa Vem e Segue-me. Hoje nós temos a alegria de receber o nosso irmão Horácio, da paróquia Bom Jesus Crucificado, falando um pouco da pastoral do povo de rua. Nós estamos aí entrando, né, nas urgências do inverno, por isso nós lembramos, às vezes nós estamos na nossa casa quentinho e o nosso irmão não tem. Por isso, sinta-se esse chamado também a ajudar. Quando nós falamos desse trabalho que é caridade, que a igreja fala que é amor, nós lembramos da virtude teologal da caridade, que é uma virtude de Deus, que nós recebemos no batismo, ou seja, Deus derrama o seu amor em nós para que nós possamos amar. Então, que isso nos motive nessa manhã. Horácio, sobre as mobilizações para arrecadação de cobertores, o que vocês têm realizado? Como tem sido pedido essas doações? Diácono Rodrigo, conforme eu comentei, a gente não tem uma campanha a nível diocesana, né? Mas a gente vê muita mobilização dos próprios grupos. A igreja ela é fundada na caridade, né? A gente vê muitas pessoas que procuram as paróquias, geralmente doam cobertores e às vezes algumas paróquias que não têm o trabalho pastoral de rua, às vezes elas ligam aqui na catedral e falam, olha, podem vir retirar os cobertores, a gente vai com todo prazer. Eu mesmo, essa semana, fui na paróquia Santa Rita, em Carapicuíba, então saí de Osasco, fui até a paróquia Santa Rita, mandei cobertores lá para a paróquia, agora eu não vou me lembrar o nome, mas em Cotia e vice-versa, já retirei muitas coisas em Barueri. A gente tem essa intersetoriedade assim, em conversar, em comunicar. Lógico que a gente tenta, de uma forma organizada, captar muitos recursos, né? Umas 2 semanas atrás, a gente recebeu uma doação muito bonita aqui na própria catedral, né? O padre Franklin até nos ajudou no acolhimento. Um grupo de voluntários do Banco Bradesco nos doou mais de 300 cobertores, meias, né? Então tem muitas pessoas até que se unem em grupos, apesar de não irem às ruas, mas tem esse desejo de aquecer os irmãos nesse período de frio, né?
A gente tem uma questão muito grande e acredito que a gente já está trabalhando muito bem nisso, estrutural, de captação de recursos. Eu faço parte também do setor pastorais sociais da executiva, então eu tenho conversado muito com o padre Alexandre para a gente ter a retomada da Caritas diocesana e que ela venha para a gente numa forma de planejamento e gerenciamento, né? Para a gente até captar recursos, melhorar os nossos atendimentos. Eu acho que isso está muito avançado. Eu, umas 2 semanas atrás, também conversei muito com o Dom João sobre um desejo de uma casa de passagem aqui na região de Osasco, que seria uma casa onde a gente acolhesse os irmãos durante uma recepção, na verdade, né, e eles pudessem ser atendidos e receber esses encaminhamentos que a gente faz, né? Também está muito avançado, então tem muitos projetos em fase de namoro, mas eu acredito que no tempo certo eles vão se concretizar, né? Ótimo. E hoje, se uma pessoa quer fazer algum tipo de doação, a quem procurar? Aonde doar? Sim, certo. Hoje, as pastorais, um exemplo, a maior concentração está aqui na Catedral. Catedral de Santo Antônio. Catedral Santo Antônio. Se a gente receber uma doação grande de cobertores, igual essa que veio de forma muito generosa, a gente faz a partilha entre os grupos. Então a sede, vamos dizer que é aqui. Exatamente, o Centro Social São Francisco, que é aqui na rua Dom Hercílio Turco, número 60, entrada pelo estacionamento, só avisar que é doação. Então a própria Elaine, que é a psicóloga, ela vai estar aqui receptiva, acolhedora para receber essa doação e depois para repassar para os grupos. Qual horário? Por enquanto a gente está de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, mas esse horário está em vias de ser estendido com algumas mudanças aí, algum melhoramento no atendimento. Excelente. Por isso, eu conto com a sua ajuda, nós contamos com a sua ajuda, que você seja de fato entusiasmado, motivado a ajudar essa pastoral. Como o Evangelho mesmo nos fala, todas as vezes que fizestes a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que fizestes. Nós somos motivados a ajudar o próximo, a ajudar o nosso irmão que mais necessita. Muito bem, 19 de agosto é uma data forte, nós vamos dizer assim, porque nós celebramos o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. Por que que existe essa data? Qual foi a motivação, Horácio? A gente, dia 19, inclusive, esse ano a gente teve algumas ações, principalmente no município de Osasco. Tivemos grupos que foram em frente à estação de Osasco, fizeram um momento de reflexão, deram voz aos irmãos que estavam ali na região central. Com microfone, puderam falar, né? Mas esse dia é uma data que a gente celebra porque ele foi um período de chacina, né? Alguns irmãos foram assassinados, eu não lembro agora de cabeça, mas se não me engano foram 7 irmãos na região central, e se tornou um dia de luta, né? Um dia da gente relembrar, um dia da gente trazer em evidência esse assunto. E como é importante. Nesse dia, eu mesmo e a Elaine, a gente fez diferente, a gente quis fazer um dia diferente, como tinha já grupos que estão sempre unidos, né, conosco, tiveram nesse protesto, nessa forma de dar voz e visibilidade a essa população que é invisível, né, muitas vezes pela política pública, muitas vezes pela sociedade. Nós fizemos, e tinha chegado frio, nós fizemos um acolhimento solicitado pelo albergue feminino de manhã, e na tarde a gente fez uma grande distribuição de cobertores, né? Já tinha chegado frio, então nós saímos em ação ao torno de Osasco. Mas é um dia realmente que a gente traz para relembrar esse fato triste que aconteceu. E até para um diálogo, né? Hoje para você ter ideia, Diácono Rodrigo, muitas das ações da pastoral parte de uma discussão bacana e saudável com o poder público, né? Há pouco tempo
tempo atrás, na pandemia, nós sentamos e discutimos muito com a Prefeitura de Osasco na questão do acolhimento no hotel. Graças a Deus a gente conseguiu e isso foi muito bom para a população em situação de rua. Tivemos um diálogo muito bacana com Carapicuíba, que não tinha albergue, mas acolheu na pandemia e agora inaugurou o albergue. Dom João foi lá abençoar, né? Uma bênção, a gente fica muito feliz com isso, né? Muitas vezes os irmãos não são ouvidos, né? Eles deveriam ser ouvidos, mas já que não são, a gente tenta dar essa voz para eles. Lógico que a gente não é a voz dos irmãos, eles falam por eles e eles precisam dessa escuta, né? Mas muitas vezes a gente acaba levando algumas necessidades deles, né? Para o poder público. Eu ontem mesmo, infelizmente, aqui na região a gente teve uma operação limpeza. Então a gente tenta criar protocolos, a gente está numa fase de discussão de criar protocolos para que o poder público passe um dia antes, avisem para eles tirarem os pertences pessoais e poder fazer o recolhimento apenas do que é sujeira e bagunça. Então a gente tenta trazer esse diálogo, né, que é muito importante. Excelente. Então, Horácio, você está me dizendo que além da igreja estar à frente desse trabalho, nós temos o apoio de algumas prefeituras, correto? Correto, sim. Não só da prefeitura, né? Ano passado eu senti uma necessidade muito grande de participar junto com a Defensoria Pública. Então hoje a Defensoria Pública de Osasco e Carapicuíba é muito próxima aqui conosco, com a Diocese, e a gente tem o contato direto com os defensores, porque quando a pessoa está em situação de rua, ela já teve muitas vezes seus direitos negados, né? E o atendimento à população em situação de rua se torna mais difícil, porque realmente, se tem alguém que é usuário de políticas públicas, é o morador de rua. Por que eu digo isso? Ele precisa da política pública para comer, ele precisa da política pública para dormir, às vezes até para se vestir. Então, muitas vezes, ele se torna peregrino das políticas. E a gente tenta fazer essa interface, principalmente com a defensoria, se houver violação de direitos, questões judiciárias. Hoje eu participo da pastoral carcerária por necessidade da rua. Eu via muitas pessoas em situação de rua, às vezes moças, falando: olha, meu companheiro está preso, não tenho mais o contato, como é que eu posso? E se o cara já estava numa situação difícil e está encarcerado, ele acaba sendo esquecido. Então a gente leva essas questões, pontua muitas vezes para a defensoria também. Excelente. Eu quero agradecer você que está aí participando conosco. Mande a sua mensagem, o seu áudio. Nós queremos aqui rezar nessa hora. Junto com a nossa irmã Maria do Carmo, que pede para que Deus abençoe a Alcione, que está na UTI com o Covid, está entubada em estado grave. Nós vamos pedir nessa hora que o Senhor olhe com misericórdia para a nossa irmã Alcione. Também pela Gerliane Brito, pede orações pela mãe, que está internada no Hospital das Clínicas com problemas renais e está na UTI. Agora nós queremos ouvir um áudio. Sua bênção, sua bênção. Quero aqui falar, né? Quero pedir a cura do meu pai que está com a dor na barriga. Quero pedir pelo meu tio que está com a doença na perna. Meu pai chama Luiz e meu tio chama Roberto. Né? Quero pedir essa graça para eles e quero rezar também pelos meus afilhados, Miguel Eduardo e José Gabriel. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe você e interceda. Deus abençoe você e que Nossa Senhora interceda junto do seu filho, trazendo o vinho novo da saúde para esses que estão enfermos e a bênção de Deus para os seus afilhados. Também participa conosco a Legiane Siqueira. Bom dia a todos, salve Maria, parabéns pelo belíssimo trabalho. O Padre Alexandre da Paróquia Santa Rita tem feito um belo trabalho também. Inclusive estamos arrecadando cobertores.
Que Deus e Nossa Senhora abençoe a todos os envolvidos nessa linda missão. Muito obrigado pelas palavras de incentivo dessa nossa irmã. Terezinha Santos, eu peço orações pela saúde do meu sobrinho, Cid Carlos, que está muito doente. Vamos rezar também por esse nosso irmão. Que alegria! E você vai compartilhando, participando, mandando a sua mensagem. Não se esqueça. Horácio, algumas ações, por exemplo, acontecem aqui. O fornecimento de refeição pelo Bom Prato, distribuição de máscaras, ações conjuntas com a pastoral carcerária. Explica um pouquinho, de maneira breve, mas de maneira esclarecedora, essas ações, por favor. Sim, Diácono Rodrigo, por que essas ações acabam envolvendo tantas outras pastorais, né? Porque a gente não preza só na questão do assistencialismo. Lógico que só levar o alimento já bastaria. Eu digo isso porque foi uma fala do próprio Padre Odair da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Mas às vezes a gente fica com aquele desejo de poder fazer aquela via de mão dupla. Quando eu vou até o encontro do irmão, eu estou indo ao encontro de Jesus Cristo. Jesus que sai de dentro do templo e vai embaixo das pontes, que vai embaixo das marquises, nas praças, nas calçadas, e aí nos remete a pensar, será que eu também estou sendo esse Jesus para o irmão, né? Então a gente procura realmente articular isso entre grupos e pastorais para que a gente realmente tenha a saída desse irmão da rua, né? Para que ele realmente possa ter realmente esse vínculo, esse ânimo na fé, né? E isso mexe muito com o irmão, né? Isso transforma realmente, né? E por isso a gente precisa de estar articulado com essas pastorais e ter essas ações em conjuntas, né? Hoje o nosso calendário, infelizmente a pandemia nos atrapalhou, mas a gente teria algo voltado ao Dia do Pobre, né? Que isso entrou no calendário graças ao Papa Francisco, foi trazido isso para cá e a gente tenta articular com todos os grupos de pastorais da rua e pastorais sociais e até outros grupos. A gente tem um suporte enorme da pastoral familiar, ela dá um apoio assim, porque muitas questões acabam estando muito próximas, a pastoral da criança, porque muitas vezes a gente acha crianças, questões que precisam de atendimento e acompanhamento, então ficaria impossível realizar essa ação sem ter essas pastorais em conjunto. Então, o senhor falou da pastoral familiar, da pastoral da criança, que é uma pastoral extraordinária na nossa igreja, né? Que tem esse cuidado de assistência com as mães, desde a gravidez e depois um acompanhamento com a criança ali no seu crescimento. É muito bonito. Se você não tem um trabalho na sua igreja e você se sentir tocado nesse programa, vem e segue-me. Conheça a pastoral da criança da sua paróquia. Mas eu queria ainda que você me explicasse um pouquinho melhor essa questão do fornecimento de alimento, de refeição, melhor dizendo, do Bom Prato, e essa questão da distribuição das máscaras e um pouquinho da pastoral carcerária. Sim, bacana, vamos lá. Essa ação que a gente teve junto com o Bom Prato, devido à pandemia, não só o Bom Prato, em Cotia a gente usou muito também, se eu não me engano, o SESI, que teve uma distribuição com cadastro, né? Por quê? Durante a pandemia, quando eu falei que envolve vários atores para uma ação da pastoral do povo da rua, a gente não pode esquecer do preparo. Tem aquele que doa, tem aquele que ora, mas tem aquelas grupo de senhoras que preparam. Essa realmente é o coração da pastoral. Eu realmente não tenho esse dom e conto com muitas senhoras que vão à cozinha das paróquias, das comunidades preparar essas refeições. Nesse tempo de pandemia, seria algo muito complicado trazer essas senhoras para um ambiente fechado, para uma cozinha e para essa preparação. Lógico que o próprio estatuto da pastoral preza que essa comunhão aconteça do preparo dentro da comunidade e como isso é importante, né? Mas nós vimos que o momento nos pedia de que a gente buscasse esse alimento junto com outros parceiros. Então o Bom Prato nos aceitou algumas parcerias, então a gente tanto podia ofertar refeições no Bom Prato, como a gente também, eles nos autorizou comprar e ir até os irmãos
que não conseguiam chegar. O SESI fez a mesma coisa, principalmente na região de Cotia, o pessoal que atua por lá. Então houve-se essa necessidade. Mas até aproveito para falar de alguns episódios. Um lamentável que a gente teve agora há pouco em Itapevi, que as marmitas foram envenenadas. Então a gente preza muito o preparo dentro da comunidade, por quê? Até por uma questão de segurança. A gente não costuma aceitar, a gente não aceita refeições de terceiros. O registro, muitas vezes alguns podem falar, mas você quer aparecer, tudo mais. Não, os registros são importantes até para dar essa segurança, transparência, divulgação. Então a gente tenta registrar a comida. Em Itapevi, para você ter uma ideia, Diácono Rodrigo, as equipes que atuam lá, e eu tive uma devolutiva muito bacana e muito bonita, eles começaram até a etiquetar as marmitas que são entregues com o nome da comunidade. Excelente. Muito bem, então existe parcerias com esse trabalho, né? Ótimo. Não deixe de participar, mandar o seu áudio, a sua mensagem no nosso WhatsApp 11 940 05 3900. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui conosco, Horácio. Continue firme nesse trabalho e motivando outros irmãos também a participar. Ele vai estar aqui conosco, mas nós vamos também receber outro convidado muito especial. Vamos de música? Nosso programa Vem Segue-me pela Rádio Católica de Osasco. É uma alegria. Hoje nós estamos aqui recebendo o nosso irmão Horácio e também agora o Flávio da missão Eu Prefiro o Paraíso. E de maneira muito especial nesse programa eu quero saudar com muito carinho minha professora Edna, que deu aula para o book de vocês. Percebemos que no dia 6/8 tem uma postagem de arrecadação sobre material de construção para uma família. O que é isso? Explica pra gente. Como nós costumamos falar, nós deixamos muito o agir do Espírito Santo, né? Essa casa é da bebê, uma bebezinha chamada Lorena, e nós encontramos essa família, né, em situação, não estava em situação de rua, mas estavam atrás de alimentação, essas coisas, né? E acabamos fazendo uma visita para ajudar no leite especial que essa criança precisava, né? Que é um leite de alto custo. E do momento que eles partilham aqui conosco e falam para nós que estavam ali numa campanha para ajudar uma criança com leite, visitando a família, percebe que eles estão em uma situação precária, então o Espírito Santo os motiva para ajudar mais ainda, né? Então você que está nos acompanhando, se quiser também ajudar essa missão, fique à vontade de ajudar a comunidade Eu Prefiro o Paraíso, aqueles que estão nos acompanhando hoje aqui pela Rádio Católica de Osasco. Hoje nós temos na nossa página, na rede social, né, Missão Eu Prefiro o Paraíso. Também temos o contato, né, do Rogério, que é o 93258-5638, ou o meu mesmo, que sou responsável pela toda a parte de mídia, divulgação da missão, é o 97661-9052. Ótimo. E temos o e-mail também da missão, que é missãoeuprefiro-paraíso@gmail.com. Excelente. Repete de maneira pausada o telefone e o e-mail, por favor. Ok. O e-mail é missãoeuprefiro-paraíso@gmail.com. O telefone tem o do Rogério, que é o 93258-5638, e o meu, Flávio, é o 97661-9052. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Seja sempre bem-vindo à nossa Rádio Católica de Osasco. E com certeza os irmãos que nos acompanham vão também abraçar essa missão Eu Prefiro o Paraíso. Amém. Obrigado aí pelo espaço. Estamos à disposição aí, junto aí com o trabalho, junto com a Diocese, junto com o Horácio, junto com todo mundo aí que acabou, como o Horácio falou, virou uma família grande, né? Virou diocesano esse movimento e estamos todos juntos em uma só causa, né? Excelente. Um abraço. Abraço, a sua bênção.
Deus abençoe. Horácio, a Juliana Cassimiro pergunta a ti: no seu entendimento, para fazer esse trabalho, há necessidade de alguma formação espiritual? Ótima pergunta. Deus abençoe, Juliana. Olha, Deus não escolhe os preparados, mas sim os disponíveis. Lógico que a gente não foca muito na questão da formação, mas os sacramentos são importantes, a catequese é muito importante. O setor pastorais sociais, ele tem uma programação anual. Uma semana, né? Não só uma semana, tem o evento do profissional da ajuda, tem vários outros eventos que são a nível diocesano, que a gente também pede muito para que os agentes pastorais participem, né? Mas hoje, realmente, se você já está disponível, já é um agente pastoral. Excelente. Nós queremos ouvir um áudio também com outra pergunta. Vamos lá. Você que deseja ainda participar, mande aí sua mensagem 11 940 05 3900. Também o Papa Francisco pediu então um dia de oração e jejum pelo Líbano, dia 4 de setembro de 2020. Então, não se esqueça de atender a esse chamado do Santo Padre, o Papa Francisco, que nos pede oração e jejum no dia 4 de setembro pelo Líbano. Também nós queremos agradecer às cidades que acompanham o nosso aplicativo: Osasco, Carapicuíba, Guarantã do Norte, Teixeira de Freitas, Mairinque, Araçoiaba da Serra. Muito obrigado a você que está sintonizado conosco e vamos então ouvir o nosso áudio. E Horácio, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta. É fácil tirar um irmão da rua ou é difícil tirar a rua deles? Um bom dia e fiquem com Deus. Muito obrigado, Darlene, pela participação da Paróquia Bom Jesus Crucificado. Deus abençoe você também. Ótima pergunta, Diácono Rodrigo. A maior dificuldade de tirar o irmão da rua. O problema é quando o irmão entra na rua e se a rua entrar no coração do irmão. Para a gente fazer uma ação e realmente efetiva tirar o irmão, eu tenho que várias vezes tentar essa aproximação, criar esse vínculo com o irmão, entender a necessidade do irmão para poder conquistá-lo e tirá-lo da rua. É um vínculo fraterno de amizade. Eu quero até aproveitar a fala do Flávio, que ele falou que vai virar comunidade, e quando ele disse comunidade, eles vão virar comunidade terapêutica. Quando os irmãos pedem acolhimento para a igreja, a gente encaminha eles para essas comunidades terapêuticas. E qual que é o diferencial? Nas comunidades terapêuticas é diferente de um trabalho de acolhimento da prefeitura. Lá a gente foca muito na gestão compartilhada. Então o que acontece? Quando o irmão está em situação de rua, ele acaba ficando sem ter atividade. Mesmo tendo profissão, tendo sua formação, a gente já teve até médicos que a gente já acolheu, advogados, né? E aí ele acaba se sentindo não útil. E toda vez que eu acolho o irmão, tô levando ele para a comunidade terapêutica, tô explicando, ele fala assim: Horácio, que legal, vou me sentir útil. Então esse é o diferencial das comunidades terapêuticas. Mas realmente tirar o irmão não é fácil. A gente faz um trabalho de construção no elo do amor, da amizade, do respeito, da empatia, de entender o que está se acontecendo com esse irmão. Muitas vezes, igual eu falei, às vezes não é drogadição, às vezes é um rompimento de vínculo familiar, uma questão de desemprego, mas tirar o irmão, a gente tem que entender o irmão primeiro para tentar ofertar algo para ele. Excelente. Nós queremos agradecer você que participou conosco nessa manhã. Lembramos que amanhã, às 10 horas da manhã, nós temos o programa Na Força da Fé com o Padre Nilson. Esse é um mês que a Igreja do Brasil vive de maneira muito intensa, o mês da Bíblia. E você que tem acompanhado o programa do Padre Nilson tem percebido que cada sexta-feira ele tem
trazido aqui para nós uma reflexão sobre a Bíblia e assim nos motivando na caminhada de fé. Por isso, não perca amanhã, às 10 horas da manhã. A você que esteve conosco, a você que compartilhou, que mandou a sua mensagem, muito obrigado. Deus te abençoe e fique aí ligado na nossa programação da Rádio Católica de Osasco. Não se esqueça, pelo aplicativo, logo em seguida, a Quaresma de São Miguel. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre a sua família, sobre os seus projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Horácio, deixa uma mensagem aos nossos irmãos que nos acompanham nessa manhã. Sim, gostaria de agradecer a todos que têm acompanhado e que divulguem os trabalhos pastorais, principalmente o trabalho pastoral do povo da rua, mas não só esse trabalho, de todas as ações sociais que existem na diocese. A igreja realmente ela faz essa opção pelos pobres e nós fazemos parte desse projeto. Muito obrigado, até logo. Você ouviu pela Rádio Católica de Osasco, programa Vem e Segue-me.